a pessoa, a minha cliente, ela trabalhava com Botox e ela fez uma arte lá, um tráfego pago com agulha, perfurando, blá, blá. Hoje em dia também tem outras questões, como você não pode postar uma pessoa que está gordinha. Tem algumas questões que você tem que tomar muito cuidado, né, com rede social. Então, já tive esse bloqueio mas não foi eu que causou. que causei, né? E agora sim, a gente vai passar para o conteúdo do dia, né? Então, para quem está visitando, como temos vários visitantes, a gente gosta sempre de fazer um preâmbulo antes da entrevista, né? Para as pessoas, para nortear as pessoas. Cada reunião nossa tem um sabor e um tema diferente, né? Então, na semana passada, a gente teve aqui uma rodada de soluções 100K. Inclusive, a gente precisa muito que vocês mandem no WhatsApp do GEB quais foram os potenciais negócios que vocês fecharam naquele dia para a gente poder passar de relatório para o pessoal também. Amanhã que a gente estimula as pessoas a fazerem R$100 mil em negócios. Aqui, chamou, pela primeira vez a gente abriu para convidados, né? Sem que fazia interno fechado para nós, tá? E só os relatos que eu ouvi de meia dúzia de pessoas deu bom. Deu bom? Fecharam o negócio? Legal, então isso é muito bom. Então a gente vai colocar agora como estímulo a cada 2 meses fazer essa rodada. No dia de hoje, a cada 15 dias a gente tem um Jeb Talks, que a ideia é entrevistar alguém, um empreendedor do nosso grupo, conhecer um pouco da história profissional da pessoa, obviamente, e entender algumas dores que a pessoa teve, como que ela saiu daquela situação, qual é os métodos que ela usa para se manter resiliente num mercado tão volátil como é hoje, certo? E nós aqui que vamos estar de espectadores, nosso objetivo é prestar bastante atenção, porque a gente vai abrir para perguntas e você pode ficar à vontade de perguntar. Obviamente, perguntas que não vão constranger a pessoa que está aqui na frente, tá bom? Mais um detalhe muito importante, eu vou pedir a todos, por gentileza, nem todo mundo que é entrevistado consegue. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de TDAH, então eu me disperso muito a minha mente quando pessoas ficam com conversa paralela, mexendo no celular ou caminhando. Então, eu vou pedir encarecidamente para a gente honrar a parceira que vai estar aqui. E, por favor, quem tem TDAH na entrevista é difícil, tá, gente? É bem difícil, não é brincadeira, não. Então, se fica gente andando, passando, levantando, para quem tem TDAH, perde o fio da meada do que está falando, tá? Nós dois temos, né? Eu não tenho déficit de atenção, mas eu tenho de hiperatividade. Mas é muito complexo para a gente. Então, se vocês puderem honrar o parceiro, sentem, fiquem tranquilos e evitem ficar no celular, mandando mensagem, coisa do tipo, para não atrapalhar o contexto geral, tá bom? E tire bastante proveito. Eu quero uma grande salva de palmas para Juliana Tiedemann, que é a entrevistada de hoje. Ah, tá, ele colocou para cima ali, não vai dar muito frio. Aqui nós estamos protegidos. Muito bem. Tá nervosa? Eu, mais ou menos. Mais ou menos? Mais para menos e para mais. Então tá bom. Eu fiquei a noite, não dormi. Dormi minimamente. Mas não ficar na entrevista. Eu fiquei ansiosa. Ai, meu Deus. Tô ansiosa. Mas ela tá ansiosa porque a gente não combina as perguntas, tá? É igual um podcast ao vivo, vai sair daqui o que a gente, conforme foi a condução aqui, né? Eu gosto bastante disso porque trabalha na gente a arte do improviso, né? Mas tá bom, diga para nós, a gente te conhece daqui, sabe que você trabalha com marketing, mas hoje a gente quer extrair um pouco mais de quais são os trabalhos específicos que você faz, até para caso alguém tenha interesse de te contratar. Então, é legal que a gente também fale bastante disso hoje. Mas no primeiro momento eu queria conhecer um pouquinho você. Você é de Botucatu? Não? Veio para cá com quanto tempo? O que te fez entrar na área de marketing? O que você fazia antes? Conta um pouquinho para nós quem é a Juliana. Eu sou botucatense de coração. Eu falo que eu vim para cá com 4, 5 anos e não me apaixonei por Botucatu. Eu nasci em São Paulo. Não me lembro de nada de morar lá, de viver lá, porque vim muito pequena para cá. E às vezes ia passar as férias com meu pai lá, mas era mínimo, assim.
não me recordo de São Paulo. Então, mas sou apaixonada por Botucatu, conheço outras cidades, obviamente, mas amo Botucatu, então sou botucatuense de coração. Não, de formação não sou do marketing, eu sou biomédica, que não tem nada a ver com marketing. Quando eu terminei a escola, né, o colegial, eu fiquei muito, eu sou muito intensa, tanto é que eu acabei de falar que eu nem dormi à noite para estar aqui. Então, tudo para mim é demais. Então, lá atrás, quando eu saí da escola, eu gostava de cozinhar, pensei em fazer gastronomia. Eu gostava de animais, pensei em fazer veterinária. Eu tenho um senso de justiça, de defender as pessoas, pensei em fazer direito. Então, eu pensei em fazer muitas coisas. E aí o tempo foi passando. Geralmente, a maioria das pessoas que eu conhecia, elas saíram da escola, já entraram na faculdade. Algumas não, mas a maioria sim. E aí chegou um momento que comecei a me cobrar. Eu me cobro muito. Comecei a me cobrar, não, preciso entrar, preciso fazer alguma coisa. Todo mundo já está na faculdade. Acho que eu já estava com 21, 22. E aí eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, acabei de entrar eu tô fazendo biomedicina, acabei de passar, daí eu falei. Aí ele falou que ele estava fazendo biomedicina para prestar concurso para perícia. Aí eu falei, cara, eu adoro investigar as coisas. Adoro filme de investigação. É isso que eu vou fazer. Aí eu prestei, passei e fui fazer. Mas você fez com a mentalidade de participar com investigação. Prestar concurso para perícia. Nada a ver. Só que aí na faculdade eu não vi nada relacionado à perícia. Eu vi uma palestra de 20 minutos. O único contato que eu tive próximo à perícia foi isso, assim, obviamente, né? Porque a gente mergulha entre matérias, né? E aí eu terminei a faculdade, veio a pandemia. Foi finalzinho de 2019 eu me formei, 2020 veio a pandemia. E na época, os meus pais são do grupo de risco, né? Falar eram, mas estão vivos, então são do grupo de risco. E a gente não sabia o que ia ser a pandemia, né? As pessoas começaram a morrer, enfim, coisas começaram a acontecer. E aí, meu pai falou: vamos dar uma segurada, porque eu teria que trabalhar em laboratório, hospital, né? A gente não sabe o que vai ser, então vamos dar uma segurada e a gente vê o que vai ser. E aí nisso eu comecei, ai meu Deus do céu, de novo eu nessa situação de não conseguir avançar, né? Aí eu sempre gostei de internet, de redes sociais, Photoshop, edição de vídeo, essas coisas, sempre. Só que assim, nunca na minha vida eu imaginei que eu pudesse trabalhar com isso. Eu imaginava, assim, para mim era um hobby, algo que eu fazia porque eu gostava pessoalmente, assim, nem imaginava que eu até ouvia assim que tinha empresas de marketing, mas para mim eram coisas muito grandes que estavam muito distantes, assim, nunca nem pensei em trabalhar com isso. E aí, uma pessoa próxima a mim tem uma empresa e falou, Ju, bem sem pretensão, assim, dividiu comigo que tinha uma pessoa cuidando das redes sociais dela e que essa pessoa cometia alguns erros. Então, essa pessoa errava o nome da empresa, tinham detalhes que eram importantes que não dava para errar, que assim, ficava feio para a empresa. E aí eu falei, se você quiser, eu posso tentar te ajudar com isso. Eu gosto de fazer algo que eu não super sei fazer, mas que eu já faço porque eu gosto. Aí eu falei, então vamos tentar, não custa nada. Na época, a pessoa foi mais por prazer, assim, né? Porque eu nem recebi o quanto valia, assim, para o que eu fazia. Mas eu comecei a fazer, e eu não estava fazendo nada, era pandemia, comecei a ganhar. Aí as pessoas começaram a pedir indicação para essa pessoa. Quem está fazendo? Eu comecei a fazer de outra pessoa. E assim foi. Hoje eu tenho clientes aqui em Botucatu, pouquíssimos, mas eu tenho clientes espalhados em várias cidades do Brasil, tenho clientes dos Estados Unidos. Se você me perguntar como eu cheguei lá, eu não vou saber te dizer, porque foi indicação. Até porque se você entra no meu perfil no Instagram, ele é muito mais pessoal do que profissional. Aí, no ano passado, eu
e a Daphne, que tá aqui, minha sócia. Nós fizemos um evento em Indaiatuba, um primeiro evento presencial que chamava Mulheres de Propósito, chama-se Mulher de Propósito. A gente fez a primeira edição em Indaiatuba. A segunda edição aqui em Botucatu, inclusive foi aqui na FU, foi assim que eu conheci o Geb. E aí, algumas pessoas... Eu estava por trás da divulgação, da organização do evento aqui em Botucatu. E algumas pessoas que vieram no evento falaram: Ju, eu entrei no seu perfil, eu vim no escuro. Eu não sei quem é você profissionalmente, porque, como eu falei, eu tenho poucos clientes aqui, a maioria é de fora. Então, aqui em Botucatu, eu não era conhecida como gestora de redes sociais, como quem faz o que eu faço. E aí eu falei, cara, como assim? Foi um baque para mim ouvir isso, porque... Como assim? Eu cuido das redes sociais de todo mundo e as minhas redes sociais, que ainda tá mais pessoal do que profissional, que é aquele negócio caso de ver, espeto de pau. Como assim a minha não tá? As pessoas não sabem quem eu sou. Daí eu comecei a me falar um pouco mais sobre mim como profissional. Na semana seguinte do evento que teve aqui, eu já vim a primeira vez no Geb e me transformei como pessoa depois daqui, como pessoa, como profissional, como várias coisas depois que eu entrei aqui. Foi transformado por um divisor de águas para mim. Agora participando da mentoria Black. E, resumidamente, essa é uma história. Que bom. Eu acho que quando você falou no começo de eu vou fazer isso porque eu gosto disso, acho que não fugiu muito de muita gente aqui, né? A gente também. Pensa que gosta de uma coisa, pensa que gosta da outra, né? Mas acho que esse é um processo natural da vida de cada um, né? E se a gente não se arrisca em algumas áreas, a gente nunca vai ser, por exemplo, se o rapaz não tivesse te convidado, talvez você não estaria trabalhando nesse cenário aí, né? Então tem muita coisa que a gente precisa experienciar mesmo. Tem gente que fala que não gosta das coisas, mas nunca experienciou para dizer verdadeiramente se gosta ou não, né? Mas vamos lá então. Depois a gente quer fazer perguntas sobre redes sociais aqui, marketing, né? Acho que o pessoal também. Qual foi o ponto mais difícil para você desde o momento que você começou a trabalhar com marketing? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Com o advento não da internet, que a internet existe desde da discada lá, né? Até um pouco antes, né? Mas com o advento das redes sociais, tudo ficou mais fácil de acessar, mais exposto, muita concorrência, né? Você sabe que, assim como na minha área, você também está numa área que muita gente é marginalizada, né? Que as pessoas costumam falar assim, fez um cursinho de final de semana e está falando que é de tal e tal coisa. A gente sabe que no teu caso não, né? No teu caso você, nesse tempo aí, você se especializou, tem clientes, tem cases, inclusive aqui dentro, de pessoas que você atende, que são, né? Que são super, que gostam muito do seu trabalho, né? Que podem testemunhar ao seu favor, isso é muito bom. Mas qual foi o momento mais difícil desde o momento que você começou a trabalhar com marketing? O que você teve que enfrentar aí que foi desafiador? Eu acho que foi eu comigo mesma, na verdade. Porque as coisas foram acontecendo muito rápido para mim. Graças a Deus, eu sempre tive bons clientes. Assim como eu tentei ser uma boa profissional e, por consequência, tive bons clientes que me indicaram. E, por ser uma boa profissional, também recebi essas indicações. Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi dar passos, assim, ter segurança para dar certos passos, ousadia. Eu tinha muitas inseguranças, tinha muitos medos. Minha mãe sempre, minha mãe e meu pai, né, sempre me incentivaram muito. Então, meu pai, por exemplo, eu sempre falo que ele é um dos meus maiores incentivadores e apoiadores. Então, sempre que eu tinha algum medo, meu pai fala, vai, taca a cara. E então, eu acho que, assim, aqui em Botucatu, eu sempre tive, aqui o Geb, eu acho que é um diferencial, acho que eu tive uma outra visão de concorrências, porque as pessoas aqui em Botucatu, elas competem muito umas com as outras. Por exemplo, eu enxergo a Maiara, por exemplo, como uma colega que pode me ajudar em algo. Ela tem coisas que às vezes eu sei que ela não sabe, que eu posso passar para ela, como o contrário. Ou a gente pode, por exemplo, sei lá, fazer um evento juntas.
Eu não vejo ela como uma coisa negativa. E aqui em Botucatu tem muito isso. Mas eu acho que por não ter muitos clientes aqui em Botucatu, eu não tive tanta dificuldade com picuinha de concorrência, assim. Então, a minha maior dificuldade lá, assim, nesse período todo, acho que foi eu comigo mesma, no sentido de saber a hora de dar um passo maior, um passo mais, ou de segurar, saber dosar esses passos até e conseguir dar conta de tudo, assim, que às vezes eu tenho ainda um pouco, mas cada vez menos depois daqui, de dar alguns passos e não conseguir dar conta, ou de não saber como fazer. Então, acho que a minha maior dificuldade foi eu comigo mesmo. E é óbvio que todo mundo precisa aqui, em algum momento, do marketing, nas suas especificidades, né? Na internet se usa uma sigla GRS, né? A gente toma até cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, você é GRS? A pessoa fala, não. Você está falando de gênero, né? GRS é gestor de redes sociais. E é legal para abalizar todo mundo o que verdadeiramente um gestor de redes sociais faz. Para a gente saber diferenciar essa função da função talvez de um copyright, da função de um gestor de tráfego, porque tem muitas palavras hoje na internet, as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, né? O que o gestor de redes sociais faz? Eu costumo falar, até falei para a Mayara quando eu fiz o B2B, que né, a minha visão sobre isso é que cada gestor de redes sociais, cada pessoa que eu conheço que é um colega de profissão, trabalha de um jeito, atende de um jeito. Então, tem pessoas que você vai conversar, essa pessoa, ela só faz ela por exemplo, ela tem uma empresa, então ela tem, dentro dessa empresa, ela tem o gestor de redes sociais, ela tem o design gráfico, ela tem o editor de vídeo, ela tem pessoas, são nichos, né? Assim como tem pessoas. Então, aí o gestor de redes sociais, nesse caso, ele não faz arte, ele não faz nada, ele só faz o planejamento estratégico, que você não curte muito essa palavra, esse termo. Então, ele faz o planejamento, conversa manda as ideias, enfim, e aí recebe as artes, ele faz a post, blá, blá. Assim como tem pessoas que elas já fazem meio que um pouco de tudo. Elas fazem a arte, elas fazem a legenda, que esse é o meu caso. No teu caso, você faz tudo. No Você meu cria caso, eu a faço arte, tudo. o copy, a Sim, copy, headline, sim, faz completo. isso. Faço a gravação. Além de gestora de redes sociais, eu sou videomaker também. Então, por exemplo, não faço com tanta frequência, mas às vezes tem um evento e alguém me contrata para fazer a cobertura desse evento. Então, eu faço isso também. Edição, tudo. Não, era isso aí mesmo. Então, Entendi. eu perguntei o que era. Então, eu acho que, de maneira geral, um gestor de redes sociais, a minha irmã, por exemplo, está trabalhando com isso agora. Ela trabalha de um outro método. Então, cada um, eu acho que se você for perguntar, é óbvio que existe um padrão, né? Todo mundo cuida das redes sociais e tem um olhar, assim, mais específico para estruturar, para a pessoa, para um cliente que ele entrar e ter um conforto visual, se sentir acolhido, não ter aquele carnaval de cores, aquela carnaval de informação, ou às vezes uma coisa que eu vejo muito erro, assim, que eu sinto falta em algumas redes sociais que às vezes eu entro, por exemplo, tem o nome da rua e um número, e não tem a cidade. Como é que eu vou saber? Tem pessoas que vão lá, se ela está muito interessada no produto, ela vai lá, ela vai procurar. Mas uma pessoa que, eu conheço outro que faz, então ela não vai ficar se interessando. Então você tem que ter o máximo de informações ali, sem também poluir. Então, esse equilíbrio, todo esse deixar o ajuste redondinho, essa é a função de um gestor de redes sociais. E, para mim, entendi, perfeito. Já vou abrir para a galera fazer pergunta. Uma outra pergunta é assim: você falou sobre a cidade, né? Eu acho, também concordo, mas acho que é uma questão geralmente, de interior, né? É mais de interior, então não é só daqui, né? Eu já estive em outras cidades também, o pessoal falou, aqui é a mesma coisa. É mais interior, porque
A mentalidade é diferente, né? Não é, eu não vou nem depreciar a mentalidade, é diferente mesmo. Por exemplo, a gente foi estimulado a vida inteira que a pessoa que faz a mesma coisa que a gente é nosso concorrente. Então a gente vê a pessoa como inimiga, né? Inclusive aqui no JEP, só para vocês terem uma ideia, quem está visitando, a gente pode ter outras pessoas do mesmo segmento, que a gente estimula parceria, estimula coleguismo, né? Fusões, parcerias, enfim. E isso foi uma coisa que, só para vocês terem uma ideia, o que eu mais apanhei no JEB até hoje foi sobre isso. Porque o que tem de empresa que vem visitar, e na hora que a gente fala que pode ter outra do segmento, vocês não sabiam disso, né? Ah, já tem outro fisioterapeuta? Ah, então deixa quieto. Para mim não. Ah, não, pensei que era para ser exclusivo no grupo. Não quer. Porque não quer. Aí a minha resposta invariável para a pessoa, não, a gente trabalha o empreendedorismo mesmo. Empreender é resolver problema complexo. O primeiro problema é um problema com o teu ego. Você tem que resolver, né? Se você não está confortável de ter um parceiro que tem a mesma profissão, como é que você vai fazer negócio dentro do grupo, né? Então a gente quer estimular de ponta a ponta a pessoa a quebrar esses paradigmas dela, né? Então, aí, baseado nisso, minha pergunta para você é a seguinte: nesse carnaval de informação, o Érico Rocha falou uma frase que eu gosto muito, que é: onde tem muita informação, tem muita confusão. E eu acho que na parte de marketing hoje também tem muita confusão, porque já meio banalizou, todo mundo faz marketing, e a gente já, para os réis mortais, né? As pessoas em geral não sabem mais quem está falando sério, quem está falando a verdade, quem está mentindo, quem está inventando, porque todo mundo fala um discurso muito pronto, é ou não é? A maioria aí sabe. E agora, vai dar resultado, não vai? O que você poderia dar de dica, por exemplo, para nós, de alguém que precisa contratar uma gestão de rede social ou mesmo uma agência de marketing? Qual que são os 3 principais fatores que eu tenho que olhar na hora de contratar? Ó, se eu podia falar um, falei 3 para ficar mais fácil. Uma coisa que acontece muitas vezes comigo, que eu acho que as pessoas geralmente pedem para mim, que eu acho é muito importante na hora de avaliar, é você pedir algumas referências da pessoa, por exemplo, alguns trabalhos que ela já faz, alguns perfis que ela já faz, porque às vezes a pessoa, sei lá, sou gestora de redes sociais, mas ela começou, não diminuindo ninguém, obviamente, mas ela tá, assim, não que ela esteja começando, mas ela não sabe muito bem o que tá fazendo. Ela tá fazendo porque, como você falou, todo mundo faz. E aí, ela vai fazer testes com você. Então, se você pedir Clientes, referência. clientes referências, um portfólio, por exemplo, é o que eu faria, né? 3 dicas. Você me lascou, hein? Ah, isso é muito bom. Eu geralmente falo para a pessoa, pega a página da pessoa e gasta uns 5 minutos rodando ali, que aí você já vê o histórico da pessoa, né? Se a Mas, por pessoa... exemplo, eu não tenho rede social. Então, esse não serviria para mim, porque, Aham. assim, tenho rede social minha, né, pessoal, mas o meu profissional sempre ficou para depois, sempre ficou para um segundo momento. Mas além, assim, do visual, não só falando de visual, mas falando de resultado também. Então, por exemplo, o Yuri, quando ele me mostrou semana passada os clientes que ele já tem, né, ele me mostrou o resultado ali. Então, ele me mostrou, por exemplo, que aqui teve um clique, né, antes dele teve alta, aí teve baixa, enfim, ele me mostrou resultados, né? Então, acho que isso é fundamental em qualquer segmento, né? Se eu entro no Instagram de alguém hoje, eu vou olhar. Até teve uma pessoa que semana passada que ela falou assim, ai, mas eu não posso desde o Natal passado, por exemplo. Para mim, se eu entro nesse Instagram, esse Instagram fechou. Então, assim, você tem que ter resultados, né? Resultados, e aí? Veja os resultados, peça clientes A segunda referência. vez peça clientes referência, resultados. E eu acho que assim, você tem que se conectar com essa pessoa. Porque assim, tem Legal. uma coisa que para mim é importante. Já aconteceu comigo de eu ter clientes que as pessoas não era uma pessoa ruim. Ou eu não era uma profissional ruim. Mas às vezes não bate. Por exemplo, você vai me pedir coisas que. Sei lá, por exemplo, no caso de um gestor de redes sociais que não faz arte, você vai criar muita expectativa sobre ele e ele não vai cumprir as suas expectativas. Então, assim, eu acho que você tem que.
aí vale para todos os sentidos da vida, ter uma comunicação com clareza, assim, você ter muito certo o que você quer e você ter muito certo o que o outro vai te oferecer, porque às vezes você coloca, já aconteceu comigo de clientes colocar expectativa X e não e eu de repente não consegui atender porque ele colocou uma expectativa que eu não sei oferecer, sei lá, tráfego pago, por exemplo, chegou em mim, ele pediu para eu fazer, eu não sou especialista, tem outras pessoas daqui de repente que são, mas eu sou especialista em outras áreas, né? Então você saber muito bem as suas expectativas e o que essa pessoa vai te entregar. Então ter uma primeira reunião. Obviamente, se a pessoa for uma boa profissional, ela vai ter uma boa primeira reunião com você e vai ficar muito claro, né? Para não ter essa quebra de expectativa. Então, acho que esses 3 pontos, referência de cliente, de resultados e uma boa comunicação, para não ter frustração do que você está esperando, do que a pessoa vai te entregar. Legal, legal. Acho que o que você falou também é bem válido de conexão, porque cada agência, cada profissional, ele tem um estilo. E às vezes tem estilo de agência que eu tive por 3 ocasiões de agência e tem alguns estilos que eu não gostaria de ter na minha rede social aquilo. E não é porque a menina ou o menino começou agora, né? Quando eu fiz o lançamento no final do ano passado, na metade do ano passado, a agência proposta da mentoria que eu estava fazendo, o cara era um titã do design. Só que eu não gostava do estilo dele. Por exemplo, tem pessoa, eu sou mais apegada, eu gosto mais de um perfil mais humanizado, na minha opinião, que dá mais resultado hoje em dia, né? Então, as pessoas às vezes, ai, não quero aparecer. Hoje em dia você tem que, até esse é o nome dele, da Carmed. O João Adib. Outro dia eu vi ele estava no podcast e ele falou, toda grande empresa, todo grande nome, toda grande marca tem uma cara. Não adianta você querer, ai, não, precisa. A cara do Hoje dono, precisa, você fala, a né? cara do dono, de alguém. Alguém. Não, às vezes o dono realmente ele não, sei lá, não nasceu com esse dom. E tem muitas pessoas que não têm. Mas, primeiro que não nascer com esse dom, tem coisas que são contornáveis. Mas eu acho que, na minha opinião, basta querer. Uhum. Mas no segundo momento, ou então tem uma outra pessoa, alguém mas precisa ter alguém, porque acho que hoje em dia as pessoas estão sedentas de se conectar com pessoas. As pessoas estão muito frias, o mundo está muito frio. Então, quando tem alguém ali para a pessoa ver, para a pessoa se conectar, então eu sou muito sou mais a favor de um perfil humanizado, não ser aquele que você entra e tem sempre as mesmas artes, com as mesmas cores, que é válido para um visual bonito, mas parece que a pessoa só mudou a informação ali, mas a arte tá igual, assim. Você entra, é um padrão, é um perfil mais uma entrega de trabalho mais institucional. Não é o meu estilo, mas tem gente que prefere. E aí entra nisso que a gente está falando, de gosto, assim. E aí você puxou um assunto que eu acho que é interessante a gente falar, porque eu acho que tem muito equívoco nessa parte. Um exemplo, né? O ano passado, antes de sair da agência, a gente pegou um cliente aí, a discussão na mesa com o cliente, a gente já atendia o cliente há um certo tempo, só que para o cliente humanizar, era pegar aquelas personas de banco de imagem e colocar a foto dessas pessoas. Tipo assim, o cara que você está subindo ali a São Benedito tem a foto do cara assim. Só que aqueles caras comprados de internet. E aí tem... Para esse cliente, humanizar é isso, pôr a foto desse cara. Eu falei, mas esse cara não comunica com a sua marca. Não tem ninguém na sua empresa que possa ser garoto propaganda, garota propaganda. Não tem ninguém que a gente possa contratar para isso, para fazer. Não, ele queria que fosse aquilo. E, de fato, o feed dele era uma repetição de posições diferentes desse mesmo cara, que era um cara estranho, inclusive. Na foto é estranho. É um personagem de free pick aí que você já conhece. Que você vê e fala, olha, Esses dias eu vi na rua, aqui em Botucatu mesmo, se você vê, tem uma moça característica do Canva, por exemplo. Eu vi ela lá. Você pegou a moça do Canva. Tem várias necessidades. E aí eu acho que tem um equívoco aí, porque muita gente criou o conceito na cabeça que humanizar é por falta de Tem uma pessoa. pessoa. É falta de pessoa. Né? E aí eu vejo que é muito mais abrangente do que isso. Exemplo, né? Eu puxo bastante a orelha do pessoal do JEB, por quê? Às vezes a gente marca eles.
Seu perfil tá lá, do seu trabalho, tal, tal, tal. Cara, seu cliente vê que você faz mentoria, é muito importante. Aumenta seu valor agregado. Seu cliente vê que você faz parte de célula de network, é muito importante. Só que a gente marca e a gente percebe que muita gente não aceita porque não quer bagunçar o feed. Então, o que é humanizar para você? Isso é humanizar. Ó, hoje eu tô aqui num evento em São Paulo. Isso é humanizar. O pessoal fica pensando que é boneco de internet, colocando lá a foto da pessoa fazendo assim, é humanizar. Não, uma coisa que eu falo em muitas reuniões que eu faço é que, assim, fazer o que eu faço, muita gente faz. Então, aqui tem, acho que 2 pessoas, né? 2 ou 3 pessoas. Fisioterapeuta tem muitos fisioterapeutas. Quem vende consórcio tem muitas pessoas que vendem consórcio. Mas fazer do jeito que você faz, ser como você só existe você no mundo. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, só tem você no mundo que faz do jeito que você faz, que é do jeito que você é. E quantas inúmeras vezes eu já não comprei um produto ou algo por conta do atendimento, ou porque eu me conectei com aquela pessoa. Por exemplo, fazer uma mentoria. Quantas pessoas hoje em dia não dão mentoria? Mas eu me conectei com você, com as coisas que você fala, com quem você é, com os seus valores. Então, assim, humanizar é fazer as pessoas se conectarem com quem você é, com a sua essência, com a essência da sua empresa. Não com uma Magalu, por exemplo, ou né, que não é necessariamente um problema ter um avatar. Mas ainda que tenha um avatar, é importante ter alguém também ali. Por exemplo, dá para colocar uma pessoa conversando com o avatar? Sei lá, sabe? Mas é importante que as pessoas percebam o diferencial do seu produto, que vai muito além do produto em si. Um pneu, um carro, que for que seja. É você. A pessoa vai se conectar e comprar o seu produto porque ela comprou você. Perfeito. Perfeito. A humanização. E uma coisa assim, que muitas vezes, nesse sentido, assim, ai, não, mas eu não gosto de falar, eu tenho vergonha de falar, eu tenho medo de falar, as pessoas vão me julgar, que aí até o Leonardo até falou que as pessoas, elas não têm medo, acho que o medo não é falar em público, é falhar em público, né? Primeiro que, quando a gente grava um conteúdo, um vídeo, esse vídeo você pode apagar se você achar que você falhou muito. Mas se eu recomendo que quem tá aqui, né, não fique assistindo. Ou deixe um profissional fazer, porque que aí vai ser muito mais assertivo, a entrega vai ser muito, muito mais assertiva, né? Até no conteúdo que você vai falar, no que você vai, no como você vai falar o que você precisa falar. Mas você sempre vai ver um defeito. Sempre. Ah, não, mas meu cabelo, tô com um fio de cabelo branco aqui. Ah, mas aqui não sei o quê. Então, esse primeiro ponto, não ver, não ficar Se assistindo. não ficar assistindo. Ou você entrega para alguém fazer, ou você não gravou aquilo. Obviamente, você não vai entregar uma coisa ridícula, né? Falhou, falou, ficou muito feio, muito ruim. Engasgou. Aí você faz de novo, né? Mas, então, o primeiro ponto, você pode fazer algumas outras vezes, né? Até vídeos muito bons de profissionais. Quantas vezes a gente não tem que regravar um cliente, por exemplo? Mas um segundo ponto que me ajudou muito lá atrás, quando eu fui pensar em vender algo, né? Que é algo que eu acho muito válido passar para frente, uma dica muito, muito válida, é que uma das empresas que eu trabalhei há muito tempo atrás, chegou um momento que me deram uma meta, uma função de vender. E assim, o horror da minha vida era vender. Eu ficava, meu Deus do céu, eu não quero vender, a pessoa não quer comprar, eu vou obrigá-la a comprar de mim, não quero. Então, assim, para mim era um horror a palavra venda, né? Até que a pessoa que estava acima de mim me falou algo que, assim, mudou a minha vida, assim, eu carrego até hoje. E acho que nem sabe que mudou minha vida, mas mudou minha vida. Ele falou assim, a gente está o tempo inteiro se vendendo. Quando você vai vender, você quer viajar, quero comprar uma viagem com o Osmar, vou lá em casa, falo pro André que eu quero viajar. Eu tô vendendo um sonho para ele, o meu sonho de viajar. Tô falando com você aqui, eu tô me vendendo. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro se vendendo. Não é consciente que eu tô me vendendo, mas quando as pessoas entram aqui, se elas chegam aqui, elas entram e sentam aqui, não se apresentam, mas estão se vendendo. Estão vendendo estão fazendo uma má venda. Né? Uma pessoa que é introspectiva, às vezes ela tem um pouco mais de vergonha, um pouco mais tímida, mas
o tempo inteiro a gente tem que ter essa consciência de que a gente está se vendendo. Se você está no supermercado, você é um profissional, por mais que você não esteja ali como fisioterapeuta, como LGPD. Qual é o nome dessa profissão? Não. LGPD, consultor. LGPDista. LGPDista. Então, por mais que você não esteja lá, você tá. É você ali. Então, nossa, aquela gestora de redes sociais estava no supermercado, nossa, mas ela é de um jeito nas redes sociais, que é o que se fala de famosa, né? Nas redes sociais é mil amores. Você vê na rua, não fala com ninguém, não é bem aquele jeito. Então, ter essa consciência de que a gente está o tempo inteiro se vendendo, ou vendendo um sonho, ou vendendo algo, me transformou e eu acho que pode transformar outras pessoas também ter essa visão de que venda, você não precisa ficar, e aí, você não quer fazer suas redes sociais? Você não, né? Então, é Para isso. mim, a melhor forma de vender é não vender. No seu dia a dia, você se vende sem estar vendendo. Aí você veste a roupa de vendedor é quando você não vai vender. Acho que quem a gente é, a nossa ética, a nossa entrega, nossos resultados, eles estão vendendo 100% silenciosamente para nós, né? Sem fazer barulho, né? Mas, obviamente, vai ter um momento que a gente E vai... como a não venda também, né? Exatamente. Muito bem. Posso abrir com perguntas? Depois eu vou te fazer a última pergunta. Se o pessoal não fizer pergunta agora, eu já faço a última para você na sequência. Perguntas ali no fundo, Miguel. Primeiramente, parabéns, Juliana. Obrigada. Engraçada essa história, né? Vai para um lado, depois vai para o outro, para no marketing. Mas é muito doido, porque eu concordo com você, eu preciso muito do marketing para fazer o meu negócio, acontecer já faz muito tempo que eu uso. E é muito versátil mesmo, o marketing é muito amplo, então tem várias áreas. Eu demorei um tempo para entender. Hoje eu tenho algumas pessoas fazendo marketing, enfim. E eu sei que é mais fácil funcionar com cada um na sua área. Mas você, como gestora, me despertou uma curiosidade aqui. Você falou bastante sobre organização, visibilidade de rede social e tudo mais. Mas eu fiquei curioso para entender como que a Juliana metrifica resultado de uma rede social que performa bem ou que não performa tão bem e precisa ser melhorada, por exemplo. Eu acho assim que o marketing ele tem que andar muito junto com o comercial de uma empresa. Então, a minha função não é vender. Então, assim como o tráfego pago, por exemplo. A função do tráfego pago não é... Você contrata um tráfego pago, por exemplo, para ele atrair os clientes para sua loja. Ou até vamos indo para um lado mais radical, assim, né? Tem aquelas pessoas que às vezes ficam na frente de lojas, né? Então, elas ficam... Venha comprar uma calça, lá. Que esse é o marketing no seu modo mais puro que fazia-se lá atrás, né? Então, a função do gestor de redes sociais não é vender, mas é muito importante a gente andar alinhado com o comercial da empresa, e é muito importante que a pessoa tenha tem empresas que às vezes são pequenas, elas não têm um setor comercial, por exemplo. Mas, ainda que ela não tenha um setor comercial, ela tem uma noção de, sei lá, veio clientes das redes sociais, veio de indicação, veio de não sei o quê. Então, assim, ainda que não tenha um setor comercial, eu acho que é fundamental esse contato com o cliente. Então, quando tem o setor comercial, o marketing tem que andar muito lado a lado. Porque, assim, às vezes eu tô, sei lá, falando de um produto X, mas o foco da empresa é Y. E aí eu estou divulgando X, o foco é Y, então eu estou divulgando errado. Então, tem que ter um alinhamento muito, muito certo do foco e o diálogo. Porque, às vezes, como eu falei, eu estou, de repente, atraindo o público Y, que está vindo. Está vindo, por exemplo... Já aconteceu comigo do cliente me passar uma determinada demanda, eu focar nessa demanda, aí vir muito cliente com essa demanda. Ele falou, mas e nem ele sabia muito bem o que ele estava querendo focar. Eu falei, não, mas veio muita procura, mas eu não tenho como atender esses clientes. Porque, sei lá, o produto é escasso, ou o produto está em outro estado, por exemplo. Então, assim, tem que ter muita comunicação, o marketing tem que se comunicar com você. Eu conheço
profissionais da minha área que às vezes a empresa contrata e nunca mais não conversa, não tem um diálogo. Então é importante ter essa troca para você saber, tanto pro profissional que você contratou, né, o gestor de redes sociais, saber se ele está no caminho certo. E então os dois têm que andar juntos, assim. Não dá para você contratar e esquecer, tá lá na mão dele, deixa lá. Porque uma hora ou outra, ou o marketing, ele pode até postar conteúdo, se tem conteúdo, se tem como trabalhar, ele vai trabalhar. Só que ele não vai saber se ele está entregando resultado. Então tem que ter Alinhamento. esse alinhamento. Perfeito. Eu só vou completar aqui. Então, você entende, por exemplo, para eu entender bem o que é a Juliana e a função dela, a especialidade dela. Por quê? Eu não me vejo hoje como eu não vejo a minha empresa tendo uma gestora de rede social. Eu tenho a Mayara, eu tenho um pessoal que faz, eu tenho outra equipe de tráfego pago também. Só que eu não tenho uma gestão de rede social. O que eu queria era separar o joio do trigo ali. Enfim, não vou falar quem é joio e não vou falar quem é trigo, né? Mas enfim. Eu entendo, então, que no caso seu aí, é muito mais sobre organização de redes sociais. Trata-se mais de visualização do que estratégias, por exemplo. Não vou levar para esse lado, mas quando a gente vai para o tráfego pago, é mais estratégico de conversão, lead e tudo mais. Beleza. Você se alinha com essa equipe e você executa de acordo com o planejamento geral para que tenha um cartão de visita do Miguel ou da empresa do Miguel bem organizado, certo? Sim. Só que você já vai para um lado mais de técnicas de postagem, horário de postagem, porque a gente sabe que é bem complexa, né? A meta, ela atualiza a todo momento, com coisas novas, e você tem que estar a par disso para usar, às vezes, como lidar melhor com stories, melhor com feed e tudo mais. Você vai nessa linha, então, de rede social. Isso, e como a pessoa, assim, o Miguel, como o Miguel quer ser visto? Quem vai ser o Miguel daqui 6 meses, daqui 1 ano? É engraçado isso, porque o Miguel, teoricamente, não sabe, né? A gente precisa de um planejamento, de uma equipe para posicionar ele no mercado e aí direcionar. E às vezes o Miguel não sabe quem ele quer. Por exemplo, assim, você sabe o que você, de repente, onde você quer chegar, mas o como você vai chegar nesse onde demanda muitas coisas. Que uma empresa, eu, por exemplo, vou te ajudar a chegar nesse como com um posicionamento, com esse alinhamento. Então, como a gente vai posicionar você, como você vai falar, como você vai comunicar o que você quer, porque às vezes eu acho muito importante você ser você. É que entra na questão da humanização. Não adianta você colocar uma camiseta, sei lá, toda estampada, e não é você. Você está colocando porque todo mundo faz. Só que aí o cliente vai entrar em contato com você e ele não vai encontrar aquela pessoa. Então, tem como você se posicionar e chegar onde você quer chegar com estratégia, se posicionando da maneira correta. E é isso que eu faço. Eu posso entender, então, que o resultado para a Juliana seria chegar na expectativa do alinhamento feito com o seu cliente, por exemplo. Isso. Porque é marketing muito complexo e tem gente que, às vezes, com tráfego pago, ou seja, um editor, amarra o trabalho dele com conversão de mais vendas e tudo mais, e aí começa a virar uma loucura na cabeça do cliente e na cabeça do pessoal do marketing. Então, eu posso falar que o resultado para você é, de fato, eu chegar com uma necessidade, Juliana, preciso me posicionar assim, assim, assado, você entra, você me ajuda com as redes sociais, até por questão de tempo, de post, de pensamento, criação, enfim. Exatamente. É esse o seu trabalho. Isso. Perfeito. Legal. Tem um detalhe, não sei se você passa por essa dor, se passar e quiser falar. Quando estava sócio da última agência, a maior dor nossa com marketing era a empresa dele tá toda cagada. E ele acha que o marketing vai salvar. Tem essa questão, e uma outra questão é que às vezes a coisa tá toda cagada e a pessoa contrata alguém para fazer, aqui me contrata, por exemplo, só que ela não me deixa fazer o meu trabalho. Isso também. Então, por exemplo, não, mas desse jeito, não, eu quero que você faça assim. Tá, mas você tá fazendo assim e não tá dando resultado. Se você tá contratando alguém, é porque não tá legal. Contratou o motorista e fala, troca de marcha aí. Exato. Meu pai faz isso. Meu pai entra no meu carro e fica, ai meu Deus, freia o carro. Pô, Não, mas aí eu não comecei a dirigir ontem.
Então, assim, Na sua linha geral é assim. mas você não vai numa missa e vai ensinar o padre a rezar a missa, sabe? Falta um pouco Se de você. confiança no trabalho do profissional Isso. contratado. Se você contrata. Não sei se nem essa confiança, às vezes é soltar um controle mesmo. Assim, a pessoa que ela tá ali, ela tá te falando para você falar, por exemplo, às vezes você quer chegar num determinado posicionamento. Eu não vou falar para você ser outra pessoa. Eu vou tentar manter a sua essência o máximo possível, só que se eu tô te falando aqui para você se comunicar de um determinado jeito, é porque vai funcionar. E às vezes pode ser que não funcione, porque a internet, às vezes, você vai viralizar um conteúdo que o meu não vai. Eu vou fazer igual e não vai viralizar. É um jogo de erro e acerto ali. Só que a chance de dar certo da maneira que eu tô te conduzindo é muito maior do que se você. Por que você me contratou? Se for para você fazer. Então, tem essa questão da empresa estar toda cagada e a pessoa jogar a bola pro marketing e achar que vai salvar a vida, assim como também quando tá dando legal, tá indo bem e aconteceu uma crise, aconteceu qualquer coisa, deu ruim, a primeira coisa que corta é o marketing, que é uma coisa que você sempre fala. E se tá ruim com o marketing, imagina sem, como é que não existe isso. Como é que você tá se posicionando nas redes sociais, como é que você vai parar? Né? E eu acho assim, às vezes as pessoas elas têm às vezes não, sempre, né? Tem uma falta gigantesca uma dificuldade enorme de dialogar. Então, Ju, tá difícil. O que você pode fazer para me ajudar? Ju, Maiara, o que for que seja. Sabe? Eu acho que as pessoas podem. Você tem que dividir o que tá acontecendo. Não adianta, ai, não, tá ruim, eu vou segurar as pontas. Aí não deu para segurar a ponta. A pessoa não dividiu comigo que ela tá com alguma questão, ela não falou nada e cortou. Então, assim. Não, é igual cortar luz, né? A pessoa corta a luz aí porque eu tô com dificuldade financeira. Mas você corta a publicidade que tá pondo dinheiro para dentro. Tá? Eu vejo que no quesito marketing, os empresários eles estão despreparados. Eles não sabem o que é, não tem tempo para sentar com você e aprender. Não tem. E muitas vezes nem querem. Às vezes também nem quer, com certeza. E aí, quando você faz, não confia, porque aí é uma questão de problema pessoal da pessoa. Às vezes é centralizador, centralizadora, não quer delegar, não quer passar nada para outra pessoa, e aí fica com um marketing engessado que que você estava falando sobre a pessoa não saber onde quer chegar, eu vou mais além. Eu acho que a maioria dos empresários não sabe nem quem eles são. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde é que eu tenho que ir. Então, é muito mais além. Não sabe quem eu sou, aí você vai lá, faz estratégia, não vai estourar. Não vai estourar. Não vai porque o próprio dono, não tá, a essência dele tá perdida entre os funcionários. O funcionário não sabe para onde vai. Aí você vai fazer o marketing para fazer o quê? Um monte de gente ficar girando em círculo e é muito... Acontece, com certeza. Tinha uma pergunta aqui? Aqui. Não é exatamente uma pergunta, mas primeiro, parabéns, Ju, por compartilhar com a gente. E é um reconhecimento do seu trabalho. Eu falei logo no meu início aqui no GEL que, apesar de alguma forma eu ser um comunicador, que eu faço ficar diante de câmera dando aula o dia inteiro, né? Eu tinha uma baita barreira com esse negócio da ideia de gravar e de postar em redes sociais e tal, né? Por muitos anos da minha vida, eu palestrei e eu sempre resisti a pegar gravações das minhas palestras, porque eu não gostava de me ouvir falando em público, nem me ver falando em público, apesar de ter um bom índice de aprovação. Então, eu carreguei isso comigo a vida inteira. Talvez não, desde os 24 anos de idade. E a gente acabou se conectando e não sei se você se lembra, mas nós agendamos para fazer as primeiras gravações meio de última hora. Estava chegando o final do ano. E o que a Juliana fez? É um depoimento, tá? Ela falou, Paulo, você tem ideia do que você vai gravar? Eu falei, não. Ela disse, não tem problema. Eu organizo os textos, te levo pronto. A gente só vai pegar e gravar.
Eu falei, tá feito. E ela apareceu com uns 20 textos da minha área para eu gravar. Ensinou o padre a rezar. E eu gravei. E depois eu comecei a acompanhar os vídeos, ela postando. Eu falei, não é que eu gosto da minha pessoa? Não é que esse cara é bem apessoado. Mas meu depoimento é, a Ju tem a capacidade de simplificar. Do jeito tranquilo dela. E tá lá rindo, tranquilo, né? E tal. Pô, esse aqui ficou uma droga, Ju. Não, pega só a partir daqui agora, olha. Essa parte aqui tá ótima. E, sabe, meio de soquinho. E a gente foi até ter uma certa... E ninguém percebe que foi de soquinho, né? Ninguém percebe que foi de soquinho. Tá bom? Pedacinho aqui, mais um pedacinho, mais uma. E eu cheguei nos primeiros, acho que 6 ou 8 vídeos. A primeira vez que a gente foi trabalhar junto. Na segunda vez, nós gravamos 11. Aí eu já tinha os conteúdos organizados. Vitão, tira um pouquinho do que tá dando o microfone. Então, mais como não é um respaldo, porque ela não precisa, né? Juliana tem clientes para todo lado. Mas é um respaldo para você que, de repente, se sente meio travado aí ou travada e não sabe como vai fazer esse negócio. Tem gente como a Ju, e aqui ela está aí como pessoa para você conversar e negociar e contratar, que pode simplificar muito a sua vida. Ela simplificou a minha. Tá? Hoje eu me sinto absolutamente à vontade, super tranquilo. Me divirto. Já a nossa próxima gravação vai ser mais divertida ainda. Que da hora. Muito obrigada. Muito nervosa. Foi de palavras aqui, ó. Isso aí. Daqui a pouco eu falei pro Pedro que eu tava meio sensível. Pera aí que tem o meu... Ele tá até coçando a cabeça. Quando ele olha pra... Quando é que eu sei que ele tá assim, que ele fica assim, ó. Na cadeira. Adolescente. É jovem TDAH. Vamos lá. Naquela parte de humanização, né? Hoje, além de ter muito free pick, muito galeria de imagem, tem gente também se perdendo na inteligência artificial, né? Aqui em Botucatu mesmo, eu já vi vários outdoors com pessoas, tipo, com 6 dedos e cada vez tá mais difícil de lutar contra isso, sabe? Com essas inteligência artificial que faz imagem. Então, é loucura. Mas, Imagina pensando na Ju aí, a pergunta... hoje, eu lembro que lá no Feirão de Negócios a gente se conheceu e você estava com o pessoal da Plantar Grande. E eu vi que a própria Plantar Grande é um grande portfólio para você. Mas hoje, pensando em todo o seu trabalho, assim, qual que foi o seu maior portfólio, não só em métrica, não só em número, mas em alcance, em evolução da empresa? Qual empresa, assim, que foi seu maior portfólio e que você tem orgulho hoje de contar? Boa. A Plantar Grande. A Plantar Grande é um grande exemplo, assim. Eu comecei com eles são meus clientes mais antigos. Sou muito grata pela vida deles, aprendi muito com eles, aos trancos e balancos. É quem tá comigo, não foi meu primeiro cliente, mas é quem tá comigo há mais tempo. A gente começou, acho que não tinha nem 1.000 seguidores, hoje a gente tá com 22 mil seguidores. Bastante procura de venda, às vezes tem essa questão do alinhamento com o comercial, que se falha, falha todo o resto também. Então, tem que tá alinhado. Acho que é um dos meus maiores portfólios. Hoje, faz pouco tempo, mas tenho colhido muitos frutos também. Estou com o prefeito aqui de Botucatu, Fábio Leite. A evolução do Paulo. São assim, às vezes não é em números, porque eu não gosto tanto de focar... Eu acho que números são importantes, eles te dão credibilidade, mas não adianta ter 50 mil seguidores se nenhum desses 50 mil vão comprar com você. E uma outra coisa, assim, que eu acho que é até importante de falar aqui, assim, com relação a números, às vezes as pessoas falam, mas só tem 50 visualizações. Imagina 50 pessoas gritando o seu nome na frente da sua casa. Você ia ficar maluco. O que aconteceu? Estão vindo me caçar. Então, 50, 100, 10 que seja. Imagina 10 pessoas gritando o seu nome na frente da sua casa. 10 pessoas, você falando para 10 pessoas em público. Então, às vezes as pessoas se apegam muito. Ai, não, mas eu não viralizei. Ai, não, mas não deu muita visualização. Pô, mas 50, 10, 100,
200, 500, não é muito, não é pouco. É muita gente, é uma galera. Então, assim, Ah, não, mas esse perfil não tem muita credibilidade porque não tem mais de 2.000 seguidores. Pô, por que não? 2.000 pessoas, são, de repente, 2.000 clientes. 2.000 não é muito? As pessoas, elas, às vezes, estão se comparando com quem tem 1 milhão, com quem tem 2 milhões. Mas, pô, 2.000 é muito. É uma galera que comprou de você, que pode falar de você, que pode indicar você. Então, assim, hoje eu acho assim que, falando de os resultados, portfólios, para mim é isso, assim, é o Paulo falar que evoluiu, que hoje ele se ouve e se sente confortável se ouvindo. Mas, assim, citando uma empresa, um perfil, a Plantar Grande é um exemplo aí que você citou, que estão comigo há muito tempo. E eu carrego um orgulho de trabalhar com eles e de ter avançado muito o nível da empresa com as redes sociais. Muito bom. Aqui. Hoje, Ju, A caixa aí. parabéns pela coragem de ter aceitado, né, um desafio aí de sair totalmente da sua área de estudo, né? É curioso como tem muita gente que está nesse mesmo esquema, né? Eu, por exemplo, sou formado em engenharia elétrica Sim. e caí pro ramo de viagem, né? Duas perguntas gostaria de fazer. Você trabalha com a inteligência artificial no seu dia a dia e como que isso te ajuda? E se alguma página que você gerencia já sofreu bloqueio ou restrição? E como que você fez para solucionar isso daí? Eu trabalho com inteligência artificial, até porque, por exemplo, para criar um roteiro para o Paulo, não tem como falar, não sei falar inglês. Então, eu uso o recurso aí da inteligência artificial para isso, para essas coisas. A gente consegue dar uma volta nela, assim, no sentido de humanizar. Então, eu não estou me ouvindo, tá? Tá, então, então, assim, a gente consegue dar uma volta no sentido, assim, de não ficar... Porque, às vezes, você coloca alguma coisa lá na inteligência artificial e fica muito inteligência artificial. Você sabe até... Sei lá, ele coloca, lembre-se. Então, tem coisas que se eu leio numa legenda, lembre-se, eu sei que foi a IA que fez. Porque ele sempre coloca, é um padrão, né? Posso te dar uma dica para você tirar isso? Não, mas eu já tirei. Já tirou? Porque quem não... Vai tirar automático. Você coloca... No script, você coloca com uma linguagem informal. Aí ele tira. Então, fica aí dica para vocês, para quem faz. Enfim, aí eu uso para esses recursos. Então, por exemplo, no caso de árvores adultas, tem detalhes sobre a árvore, se ela cresce rápido ou não. Essas coisas eu não sei. Eu posso até alinhar com o cliente, mas é muito mais... vai evoluir muito mais rápido o meu trabalho se eu buscar o recurso da inteligência artificial. Esqueci a outra pergunta. Se alguma página que você gerencia já sofreu bloqueio ou restrição, e como que você soluciona? Já aconteceu, na verdade, não foi decorrente de algo que eu fiz. A pessoa, a minha cliente, ela trabalhava com Botox e ela fez uma arte lá, um tráfego pago com agulha, perfurando, blá, blá. Hoje em dia também tem outras questões, como você não pode postar uma pessoa que está gordinha. Tem algumas questões que você tem que tomar muito cuidado, né, com rede social. Então, já tive esse bloqueio mas não fui eu que causou. que causei, né? E tem um tempo, assim, na verdade, o que a gente ficou bloqueado foi de fazer tráfego, que aí também não é o meu caso. Então, foi o único exemplo que eu tive, mas eu não... O causador não foi você. E a volta que eu dei, como eu solucionei, foi esperar, porque ele te dá, o Meta te dá um prazo, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai ter uma punição de 6 meses sem poder fazer tráfego pago. E aí, depois de um tempo, você entra com o recurso lá e ele te permite novamente. Legal, obrigado. Tem mais uma pergunta ali? E aí a gente vai encaminhar para o fechamento, tá bom, gente? Só para não... Fique à vontade. Juliana, como eu comentei, a gente está lançando uma empresa nova, né? Então, uma empresa que está nascendo do zero. A gente acabou de criar redes sociais dela. E 0 seguidor, né? Eu gostaria de saber qual que é a melhor estratégia, né? A gente não vai ter uma loja física. A gente achou que é um custo desnecessário.
Então, o nosso cliente está na casa dele, a gente vai até ele, então a gente vai precisar mostrar muito que a gente está disponível, né? A gente sabe que a rede social acredita que o nosso maior portal de venda vai ser o Instagram, Facebook. A gente tem ciência que a gente precisa de um rosto para estar à frente da marca e tráfego pago. Mas para sair do zero, esses primeiros seguidores, qual que é a estratégia que você gosta de usar? Se usar influencers locais funciona, se não funciona? Qual que seria a melhor estratégia para a gente alavancar esse Instagram mais rápido, né? A humanização, para mim, tem cliente meu que até fala, quando eu chego para falar humanização, a pessoa fala, cara, eu vou ter que gravar conteúdo. Então, assim, a humanização é fundamental, ter alguém ali falando para as pessoas se conectarem, e você não ser só mais uma pessoa que, de repente, vai colocar um sofá lá e ter só uma imagem da internet aí, do banco de imagens, né? Então, é alguém falando e tudo mais, mas tomar muito cuidado com o tom, porque às vezes você vai... O ser você é muito fundamental. Porque às vezes, você vai lá... Agora, eu não vou citar nomes aqui, mas tem um prefeito que faz um sucesso na internet. E... porque agora eu tô entrando Qual é o cima do prefeito? O de Florianópolis. Mas não é isso. Enfim, tem um prefeito aí que ele tá... Mas, por exemplo, na semana retrasada, passada, saiu uma polêmica aí, porque ele errou a mão aí na dose do marketing, né? Do marqueteiro. Então, assim, você tem que ser você, mas o viralizar, o crescer números, às vezes você vai bombar de um jeito negativo. Então, assim, você humanizar sendo você, mostrando o seu diferencial. Porque, como eu falei aqui agora há pouco, fazer o que você faz, muita gente pode fazer. Você pode ter muitos concorrentes na cidade, mas fazer como você faz, só você vai fazer. Atender como você faz, seus diferenciais, isso tem que estar lá. Claro, fala qual que é o seu diferencial como pessoa, quais são os seus valores. Tem que estar lá, claro. Influenciador digital funciona, mas você também tem que saber quem você vai selecionar. Porque você vai pegar uma pessoa que o nicho dela é maquiagem. Não vai tentar nada a ver, né? Então, assim, ó, se eu fosse pegar, no seu caso, um influenciador nessa área de limpeza de sofá, eu pegaria alguém que faz, por exemplo, que faz vlog, assim, de limpeza de casa, de dona de casa. A Aline de Paula, por exemplo, é um exemplo aqui que eu posso te indicar. Vanessa Marques, Aline de Paula. Essa mulher tem somado as redes dela, tudo, ela é de Botucatu. Ela dá dica de limpeza. Chegada, ela tem somado, acho que passa de 1 milhão. Ela é um fenômeno. É verdade, é uma pessoa que trabalha com limpeza, Isso. né? Tem. Nossa, ela passa na máquina. Chama Vanessa Marques. Vanessa Marques. Ela é bem famosa. Faz sentido, realmente, ter que ser um influenciador nichado, né? Não coloca a Virgínia pra... Não, tudo bem que a Virgínia vai viralizar qualquer coisa, né? A única coisa vai ter que ficar... vai ter que ficar sensualizando, limpando o sofá. Olha, meu músculo, toma meu whey. Corta essa parte aí, senão vai me derrubar o vídeo. Beleza, gente? Vocês gostaram? Tem mais uma pergunta ali? Mais uma pergunta? Ju, uma pergunta que eu sempre paira na minha cabeça é em relação às outras mídias. Eu sei que quanto mais canais a gente tiver, maior a nossa ampliação de visualização e tem várias empresas, tem públicos diferentes, mas eu queria saber se você também trabalha nas outras mídias com seus clientes, LinkedIn, TikTok, e no que isso pode ser benéfico ou não, se é para todos ou se tem determinado nicho que é crucial. Crucial, aqui atrás. E outra coisa, eu como família, que estou acompanhando a Ju há bastante tempo, eu quero falar para vocês que estão aqui, rapidamente, ela é uma profissional excelente, ela é uma profissional que ela tem um olhar muito dinâmico para as coisas que estão acontecendo na empresa, ela consegue dar soluções e braços ali que o empresário não está conseguindo, então ela vai além na entrega dela do que um simples post ou um simples vídeo. E a profissional Ju, ela é nova, né? Esse olhar,
tudo isso, mas ela é tão rápida em pegar as coisas que eu não sei ainda se todos aqui têm mídias sociais, mas quem não tiver, vocês têm obrigação de fazer aí esse contato com a Juliana, porque vocês não vão se arrepender. O Bolsonaro eu, ela. Falando de outras redes sociais, eu vou falar rapidinho, tá? Para não extrapolar o tempo. Falando de outras redes sociais, é importante qualquer empresa ver se faz sentido para ela aquela rede social. Então, eu sempre falo assim, por exemplo, o TikTok, ele é altamente viralizável, né? O orgânico dele roda muito bem. Então, se o seu produto você consegue atender à distância, por exemplo, porque ele vai te fazer chegar no Japão, por exemplo. Se você consegue atender o que você faz à distância, o TikTok funciona. Mas, por exemplo, não indicaria para um cocado. Porque, assim, ele não vai entregar uma cocada no Japão. Entende? Não sei se hoje vocês entregam longe, né? Sei lá, na Bahia, à distância, né? Mas, então, tem que ver se faz sentido. Então, tem algumas plataformas que eu falo, não funciona. O seu tipo de conteúdo não vai funcionar. Ou então a pessoa coloca só foto, por exemplo. Não vai funcionar no TikTok, é só vídeo. Então, tem que ver se faz sentido e um gestor de redes sociais vai te orientar com relação a isso. E atendo quase todas as redes sociais. O LinkedIn eu não faço. Mas, enfim. Eu preciso de LinkedIn. Nossa. Ontem eu vi um vídeo de uma mulher que é expert lá em LinkedIn. Ela falou, 2.000 seguidores no Instagram, você não é ninguém. Se você tem 2.000 seguidores no LinkedIn, você é uma máquina de moer gente. No LinkedIn, perfil profissional, ele faz total diferença. Se conhecer alguém de LinkedIn aí, fala aí pra nós, tá bom? Não pode ser... Conheço pouca gente que faz, para me especializar. Não pode ser repost do Instagram, nem repost do Facebook no LinkedIn. Tem que ser específico ali, mesmo matéria e tal. Até porque o tom é outro, né? No evento que eu fiz, eu citei cada rede social e como você se posicionar e como você entregar para cada rede social. Porque tem rede social que se você não postar um dia, ela vai te punir. Tem rede social que se você postar muito, ela vai te punir. Então, tem o tom para cada rede social. Então, também tem que ter que um gestor vai te ajudar. Muito bem. Última pergunta pra gente. Ih, meu Deus, aí não pode recusar a mãe, né? Qual evento você falou do evento, mas você não falou... Qual evento? Até agora não falou que evento ela e a Daphne quiseram. Nós fizemos... Não, falei. Foi Mulher de Propósito. E vai ter a 3ª edição agora do Mulher de Propósito. Estou falando aqui em primeira mão. Nós vamos fazer aqui na FU. Estou te comunicando que vai ser aqui. Tem pouquíssimas mulheres aqui hoje, mas já está convocada. Tem esposas aqui. Filhas. Folhas. Filhas, esposas. Estou todas convocadas. Folhas, galhos, troncos. E jabbers vão ter benefícios. Maravilha. Era isso? Era isso. Já levantou a bola pro evento aí. Ela estava na expectativa. 3ª edição, então já tem data? Eu estava olhando o calendário, 5 de 5 de julho? Junho. Legal. Depois, assim que vocês tiverem a arte, tudo a gente divulga aqui. Que aqui está em primeira mão. A gente está... É só o esboço, mas a data já tem e o local. Maravilha. Eu já até conferi se estava disponível. Maravilha, combinado. Foi muito legal, gostei bastante. Sempre falar de marketing e para mim, na verdade, assim, não me importo muito com o segmento da pessoa, me importo com a história da pessoa. Eu gosto de histórias empreendedoras. A minha pergunta, invariavelmente, a última é sempre o seguinte: o que você quer responder para as pessoas que elas nunca perguntam para você? Contra-intuitivo. Mas você sabe que eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta e eu tô pensando nela desde que eu marquei a minha data e até agora eu não sei te dizer. Não tem nenhuma pergunta que você fala, puxa, eu queria tanto falar disso, mas as pessoas só ficam perguntando o básico. Isso aqui é um negócio... Eu vou fugir muito da minha área, na verdade, um pouquinho, que não é fugir, mas não é fugir. Eu acho que, assim, não é bem uma pergunta que eu gostaria de responder. Já vou dar a resposta, pode ser? Que é uma pergunta. Que, assim, eu acho, assim, que seja de qualquer nicho que você for, independente de
de como você quer se posicionar, quem você quer ser, quantas pessoas você quer atingir, independente da sua religião também, é fundamental você colocar Deus na frente das suas escolhas. Algo que eu fiz com o Paulo numa das nossas primeiras gravações, agora ele sumiu. Ele foi lá na banheira. Mas algo que eu fiz com o Paulo, que assim, para mim foi um grande... acho que eu fiquei até emocionada na época. Ele fez uma oração quando a gente começou antes de gravar. Nós fizemos juntos, né? Então, assim, quando você tem Deus, vai dar certo. Ele vai te conduzir, te orientar e te ajudar a se posicionar, enfim, a chegar onde você quer chegar. Então, ter Deus e colocar Deus à frente de tudo é fundamental, é essencial, não só como empreendedor, como empresário, mas como pessoa, como família, em todas as áreas, toda e qualquer área, todo e qualquer nicho que você coloca Deus, é sucesso Então total. teria uma pergunta em cima disso, seria, qual é a sua prioridade? Aí você ia falar, Deus, pronto, resolveu. Mas tá entendido. Parabéns pela decisão também. Também acho que todo mundo que coloca Deus em primeiro lugar, ele conduz o resto das coisas. Você tá pondo o pé e ele pondo o chão, né? Parabéns. É isso. Sempre assim, muitas vezes eu tive medo, que aí entra a minha maior dificuldade. Muitas vezes eu tive medo de ousar, tive pessoas que me incentivaram, que me apoiaram, mas ter Deus era fundamental, porque eu não sabia, até no evento Mulher de Propósito, até dei um testemunho aí pra Daphne no outro dia, que teve uma situação onde eu tava meio intensa com umas coisas e eu falei, cara, eu falei pra Deus, não falei cara, né, mas enfim, eu falei, Deus, eu não sei como você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer. E ele fez e me surpreendeu ainda com como ele fez, porque às vezes a gente quer que ele faça do nosso jeito. E o jeito dele não é o nosso, às vezes é diferente. É bem diferente. E aí, então eu não sei como ele vai fazer na vida de cada um, mas ele vai fazer. Basta vocês darem o primeiro passo. Isso aí. Salva de palmas para Juliana. Parabéns, continue com essa garra, perseverança. Tem muita gente que vai te procurar aí porque precisa se posicionar. Tem gente aqui que precisa, viu? Se posicionar aí, tá? Parecendo um Tom e Jerry lá na rede social lá, né? O cliente tá tentando te encontrar e você tá fugindo, né? Beleza? Obrigado mais uma vez. Parabéns aí pela garra, tá bom? Era o recado que faltava dar para vocês. Excelente semana para vocês, excelente dia para vocês. Continuem aí, tem ainda coffee break aí. Fiquem à vontade, se conectem aí, façam bons negócios. Grande abraço a todos, até semana que vem. Uma salva de palmas a todos.